A paz do Senhor Jesus, querido ouvinte. Paz do Senhor seja com você, meu amado, que está comigo nesse propósito. E minha amada, né? São 365 dias de oração até o altar. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, que nos deu essa vitória com honra, com alegria e com graça. Você que está comigo nessa jornada e que fielmente faz a sua oração de concordância, Deus abençoe a sua vida sentimental, porque se você está aqui, é porque você quer construir a sua família na rocha, que é Jesus Cristo. Hoje, como dia 269, o tema da nossa oração é uma pessoa que honra compromissos. Louvado seja o Senhor. Vamos orar de acordo com aquilo que está escrito em Salmos 15, versículo 4. Onde o Senhor nos diz assim a respeito daquele que é cidadão do céu, daquele que vai morar com Deus. Ele diz: a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Então, nós vamos orar ao Senhor para que nós, que estamos nesse propósito, e também aqueles que são alvo das nossas orações, no seio de nossas vidas, de nossas famílias, nós sejamos todos pessoas que cumprem aquilo que diz, que cumpre o compromisso, né? Porque o Senhor aqui, Ele nos ensina a respeito do juramento, mas nós devemos trazer essa referência também para os nossos demais compromissos, em que pese o juramento ser algo muito sério diante do Senhor, né? Eu creio que o Senhor não considera o tempo da nossa ignorância, o tempo em que nós não tínhamos conhecimento do quão sério, é jurar perante o Senhor e da gravidade de não cumprir determinados juramentos. Eu creio que o Senhor ele não considera o tempo da ignorância, mas a partir do momento que a gente tem noção, dessa questão do juramento, é importante até nem jurar. É melhor até que nem jure, porque o caráter do homem e da mulher de Deus inclui o cumprimento daquilo que diz, inclui o cumprimento dos propósitos que se faz perante o Senhor. Mas aqui no nosso tema, de hoje, a gente engloba também os compromissos do dia a dia, aquilo que falamos com o nosso próximo, os nossos compromissos em nossa casa, no nosso lar, as demandas que nós temos, que nós nos comprometemos a fazer em casa. Que coisa chata é você conviver com quem não cumpre o que diz, com quem tem duas palavras, com quem está sempre variando, com quem marca aqui e depois. É muito chato. E aí você começa a perceber o padrão e identifica que aquele indivíduo é mentiroso, desleixado, está amarrado em nome de Jesus. É por isso que nós vamos orar, para que nós sejamos pessoas que honram o compromisso, honram aquilo que diz, e independente do tamanho do compromisso que o Senhor nos confiou. Às vezes o Senhor te confiou um compromisso aparentemente pequeno, mas aquele compromisso é uma semente, e se você trabalhar com diligência, vai crescer, vai florescer. A diligência, ela inclui o comprometimento. Você tem que se comprometer com aquilo que Deus lhe confiou, você tem que honrar. Se você diz que vai fazer, então faça. É sobre isso que nós vamos falar com Deus, para que Ele nos dê essa característica, porque o Senhor, nosso Deus, é aquele que molda o nosso caráter, Sejamos sinceros perante o Senhor, porque nós somos seres humanos. Nós estamos em constante construção para sermos
aptos a morar no céu com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus ele veio para os que estão doentes, não para os que são. Então, se você tem alguma ideia de completude, de que você já é perfeito, de que, para que essa oração, mude agora. Essa noção aí não é de Deus, tá? Não é de Deus. Nós vamos aprendendo no Senhor cada dia mais e mais. E é importante sim orarmos acerca disso. Às vezes é um defeito que você não tem. Às vezes você honra aquilo que você fala, mas pode ser que a pessoa por quem você está orando não honra. E Deus, ele tem poder para transformar pessoas. Deus, ele tem poder para transformar caráter. Deus transforma a índole até do homicida. O ladrão que gosta de ganhar dinheiro machucando os outros, ele se torna uma pessoa boa, liberta, se envergonha dos seus maus caminhos e passa a servir ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor transformou-lhe a mente, transformou, rompeu com as fortalezas do inferno que havia na cabeça dele. Então, nosso Deus transforma, nosso Deus nos molda para que nós possamos morar no céu. Então, se hoje você não tem essa característica de ser alguém comprometido, de ser uma pessoa que honra seus compromissos, desde o pequeno até o grande, até porque o Senhor nos ensina que se nós formos fiéis no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Então, se você não tem essa característica de honrar seus compromissos, a partir de hoje, assente em seu coração ser alguém que vive dessa forma, porque isso é uma característica daquele que vai morar no céu, tá? E é por isso que nós vamos orar nessa nossa breve oração e o Senhor nos ouvirá e já nos deu a vitória, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Tu és o Rei da Glória, o Leão da tribo de Judá e Raiz de Davi. Tu és aquele que abre porta que ninguém mais pode fechar, mas o Senhor também é aquele que fecha portas que ninguém mais abre. Tu és poderoso, és o dono do universo. Hoje nós somos, mas amanhã não somos mais. Nossos dias são contados perante o Senhor. E ainda que o Senhor nos conceda 100 anos de vida, é pouco, é nada, absolutamente, diante da tua eternidade, ó Deus. Quantos passaram sobre a face dessa terra, cuja memória pereceu, mas o Senhor é aquele que vive, reina e permanece para sempre. Por isso nós dobramos nossos joelhos para orar acerca dessa característica, porque importa-nos que o Senhor nos molde conforme a tua vontade, ó meu Pai. Importa-nos que sejamos pessoas cumpridoras daquilo que diz, pessoas que te agrada com o falar, pessoas que cumprem juramento, compromissos, que honra. Senhor, eu te peço por essa pessoa, ó Deus, que tem dificuldade de cumprir os compromissos. Senhor, se de repente é falha no caráter, corrija, porque o Senhor é o Deus que transforma. Ó Espírito Santo de Deus, muda a personalidade dessa pessoa que de repente não consegue cumprir compromissos, que tem dificuldade para honrar aquilo que prometeu. Senhor amado, muda essa pessoa. Ajuda, Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nesse nome que o Senhor disse que atende a oração quando é feita através dele, de Jesus Cristo. Então, meu Pai, conceda-nos essa graça de sermos pessoas que, ainda que jurando em dano próprio, cumpra, pessoas que te honram no pouco e também no muito, pessoas de quem o Senhor se agrada. Senhor, conceda-nos a graça de conviver com pessoas assim,
comprometidas com o Senhor, comprometidas em morar no céu, comprometidas em serem cumpridoras daquilo que diz, que jura, cumpridora dos seus compromissos, pessoas íntegras. Conceda-nos essa graça, ó Deus, põe no seio das nossas convivências, assim também conceda-nos ser assim para a honra e glória do teu santo nome, porque tudo em nós é para te adorar, é para te glorificar. Senhor, seja adorado, exaltado e glorificado. Nós te adoramos. Aleluia. Glória ao teu nome santo, Jesus Cristo. Nós te exaltamos, ó Deus, declarando que só o Senhor é Deus. Pai, nos dê hoje essa vitória, lançando por terra toda obra de confusão, lançando por terra tudo aquilo que foi levantado para atrapalhar a vida do teu povo, para promover dor, tristezas e angústias. Está amarrado em nome de Jesus, já caiu por terra no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, dá-nos a vitória e a porção desse dia de hoje. É o que nós te pedimos, Senhor. E com o coração grato te agradecemos, declarando que só o Senhor é Deus. Glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pois graças a Deus nos deu a vitória, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.